E aí nós vamos dar sequência aqui, então, com o André Ferreira, que vai falar sobre a nota técnica, não apenas sobre isso, mas também sobre a nota técnica do IBRAOP, GTI, INFIEMA e ISA. Tá? E, por favor, André, se eu esqueci, André também é membro, né, participante do grupo de trabalho, por favor, esteja à vontade para complementar, desmentir qualquer coisa que eu tenha, tá bom? Tem o... Para baixo, ele vai à frente. Bom dia. Olha, gente, eu acho que eu vou falar de pé. Não sei se é por causa do meu passado aí de professor universitário, mas para mim eu concateno melhor as ideias falando de pé, confesso. Bom, agradecer primeiro ao IBRAOP e parabenizar não só pelo evento, mas pelo desenho do painel agora que eu estou vendo, pela sequência, que me parece que foi muito feliz, porque nós estamos indo numa direção de ir aprofundando a conversa inicial ou detalhando, no meu entendimento, o que o Carlos Rafael trouxe. Porque, na verdade, essa nota técnica, que eu vou falar um pouco dela mais à frente, ela é parte dessa preocupação que são com os critérios de seleção de projetos de infraestrutura. Há 2 anos atrás, no IEMA, nós analisamos dezenas de projetos de infraestrutura, de transporte, no caso, que estavam ou no plano plurianual, ou que estavam na secretaria do PPI, do Programa de Parceria de Investimento, que são projetos que vão a leilão para investimento privado. Só que a pergunta que nós fizemos a esses projetos não era exatamente se eles estão bem feitos ou não, mas a pergunta é sobre a gênese do projeto, por que esse projeto está lá, e se esse projeto está articulado com alguma estratégia clara para resolver problemas de infraestrutura do país. E eu já volto aqui, essa é a nota técnica, eu vou voltar nisso. Então, a pergunta foi essa aqui: de onde vem essa agenda de projetos que está no portfólio, não é? E, na verdade, a conclusão nossa depois desses estudos, a hora que você compara olha o planejamento, e como é que esses projetos chegam, e aí é o que a gente está chamando de planejamento, e compara isso com as boas práticas, não só boas práticas técnicas, mas boas práticas processuais, de transparência e políticas, eles apresentam 3 problemas típicos. Um é que eles não acompanham boas práticas técnicas que estão em manuais, ou mesmo recomendações da experiência internacional. Não segue. A escolha desses projetos não segue uma sequência lógica, prática, técnica. A segunda coisa é que os critérios para selecionar essas etapas, eles não são transparentes. E, finalmente, há uma ausência de participação pública nesse projeto, na escolha. Então, o que parece estar claro é que, na prática, os setores econômicos mais organizados e mobilizados colocam os seus projetos na agenda governamental. E aí, seria muito interessante, então, queria falar um pouco das boas práticas. O Tribunal de Contas da União falou do planejamento, né, que eles estão fazendo um trabalho que eu acho importantíssimo nos últimos anos, que são essas auditorias de planejamento. Então, a pergunta que o Anderson fez ali, achei fundamental, né, para entender quantos estão trabalhando em auditoria de planejamento, né? Então,
vale a pena dar uma olhada aqui, peguei o caso de transportes, mas o que é essa boa prática que levaria à seleção de projetos, não é? Existe uma primeira coisa, eu não vou entrar, não vou ser extremamente técnico, mas aqui eu posso entrar em algumas coisas que eu acho que é um público de tribunais, enfim, dá para ter um pouco essa conversa rápida. Mas a primeira coisa é que um projeto de transporte, como sabemos, ele não é uma atividade fim, ele é uma atividade meio. A atividade fim é a mercadoria. E, portanto, o primeiro olhar é sobre a mercadoria. E é por isso que, num planejamento de transporte, o que se faz, a primeira coisa, é a projeção para o futuro do que vai ser produzido e consumido de mercadoria no país e aonde. E, no caso brasileiro, a atribuição para fazer isso, quem faz isso hoje é o IPEA. O IPEA, o último que ele fez foi para 2035, ele está trabalhando hoje em 2055. O que ele faz? Ele projeta para 558 regiões do país, que em engenharia de transporte são os centroides, mas aqui são as regiões produtoras. Ele vai projetar o quanto e vai trabalhar e trabalhou com 38 mercadorias, desde commodities agrícolas, soja, milho, vai para o aço, produto acabado, enfim. São documentos que podem ser acessados. São 38 mercadorias, e o que se faz é uma projeção. Hoje está fazendo até 2050, para cada uma dessas 550 regiões, o que vai ser produzido. Mas não só. É feita uma projeção e ele explicita a metodologia, o modelo econômico, etc. Pode ser questionado, mas ele é feito. E o que vai ser consumido em cada uma dessas regiões. Isso é o pressuposto para criar o que chama matriz origem-destino. É quem vai consumir o que no futuro, que mercadoria vai precisar circular no país. E a partir desse ponto é que se vai para o que chama modelagem de transporte. O que vai se fazer? Vai pegar essa mercadoria, origem e destino, e vai fazer um cenário e se eu não investir em nenhuma infraestrutura e botar essa mercadoria rodando até 2035, o que acontece? Ela vai ser posta nas rodovias, que o que se trabalhou da última vez são em 338 mil quilômetros de rodovias federais, estaduais, etc., e em 20 mil quilômetros de ferrovias. Com os modelos, essa mercadoria adicional que vai ser posta nesse modelo, e o que vai aparecer? Se eu não fizer investimento nenhum, vai dar origem ao que se chama o gargalo logístico, aos problemas, onde eu terei problemas de infraestrutura. Aqui é o que se usou para hidrovias, mas, enfim. Vai aparecer, você vai ter um mapa com todas um mapa viário de onde a infraestrutura vai, vamos dizer, pegar, onde ela não vai dar conta. Em rodovias, em ferrovias, e você tem um conjunto aqui que nós podemos chamar dos problemas futuros de infraestrutura que o país vai ter se não tiver investimento. Isso aqui é um exemplo antigo, esse último feito foi lá em 2018, se vocês procurarem hoje, se nós procurarmos hoje, quais são os problemas de infraestrutura logística esperados no país para 2030, 40, 50, não existe esse mapa. Esse mapa a gente não tem isso, infelizmente. E isso é muito importante, por quê? Porque vem uma etapa importante, a segunda, que é, eu tendo identificado os problemas logísticos todos, eu preciso estabelecer uma hierarquização, o país precisa fazer isso, hierarquizar o que ele vai resolver. E aqui tem um primeiro debate, que exige transparência e critério, que é uma discussão técnica, mas também política, evidentemente, que é que problemas de infraestrutura eu vou resolver primeiro, ou o problema de quem eu vou resolver, que mercadoria eu vou resolver o problema. Então, aqui é importante entender que isso aqui é a agenda de infraestrutura.
que o país precisa ter. A agenda de infraestrutura do Estado ou do governo, ser menos exigente, não é uma agenda de projetos. Não existe projeto ainda aqui. Aqui é uma discussão sobre que problemas de infraestrutura o país precisa resolver e são prioritários. Isso é um manual de boa prática de planejamento. E aqui exige, e aí eu volto, por isso que é importante isso que o Anderson trouxe do procedimento, que o IBRAOP está trabalhando, da transparência e dos critérios, porque aqui exige um debate aberto, uma conversa com a sociedade, não é? E o que acontece aqui na prática é que, se você não tem isso, a agenda de infraestrutura, ela nem existe. O que existe, nós vamos ver, é só uma agenda de projetos, que setores econômicos, conforme eu falei, que tem mais capacidade econômica, ou mesmo de comunicação, uma estratégia de comunicação forte, de transformar o seu problema de infraestrutura no problema de infraestrutura do país, isso nos arrasta junto a entender que esse é um problema prioritário. Então, mas sem esse debate, fica difícil para a sociedade, para todos os atores entenderem quais são os problemas de infraestrutura, os desafios futuros do país. E é só depois de hierarquizar, essa é a boa prática, eu vou definir as alternativas para resolver os problemas. Que alternativas eu tenho para resolver esses problemas de infraestrutura? E aí entram alternativas importante aqui, falar em corredores logísticos, acho que o Carlos Rafael falou isso ao falar de intermodalidade. Você precisa trabalhar que corredores logísticos no país você tem de alternativas para resolver problemas, e projetos também. Então, veja, definido um problema, os problemas de infraestrutura que vão ser resolvidos, começa-se uma discussão, definir primeiro que alternativas eu tenho à mesa para resolver esses problemas. E aí, em seguida, uma comparação, uma análise de alternativas, aparece isso no procedimento anterior, que o IBRAOP trouxe, uma análise de alternativas para resolver o problema. E aí a análise de alternativa, porque eu defini um conjunto de alternativas na etapa anterior, possíveis de serem adotadas para resolver um problema de infraestrutura, e em seguida, vou comparar essas alternativas, elas precisam de um procedimento de comparação e de critérios. Aqui hoje se fala bastante, e o Tribunal de Contas tem batido muito nisso, da União, sobre a necessidade de incorporar a avaliação de custo-benefício para comparar alternativas, não é? Incorporando riscos econômicos, sociais e ambientais, quais são os benefícios e os custos de cada alternativa. Aqui pode-se usar análise multicritérios, que é outra metodologia, que é outro tipo de critério, e aqui é outro lugar importantíssimo de haver transparência e explicitar o critério. E é só a partir dessa etapa que, numa boa prática, aí sim você chega na agenda de projetos. Então, hoje, o que a gente chama, muitos de nós, não todos, evidentemente, muitos de vocês sabem disso aqui todo, mas é que nós confundimos uma agenda de projetos como a agenda de infraestrutura do país. Uma agenda de projetos é uma coisa, a agenda de infraestrutura do país é outra. A agenda de projetos, se eu não passei pelas etapas anteriores de discutir quais são os problemas prioritários de infraestrutura do país, eu tenho uma agenda de projeto que foi construída por interesses específicos. E não estou dizendo que não são legítimos, mas são interesses específicos. O que acontece é que essa agenda de projetos, não necessariamente ela vai ser o melhor uso do recurso público. Não necessariamente. Então, existe um conjunto aqui de etapas anteriores
que hoje não está institucionalizada, não está definida em nenhum lugar. Então, quando o Tribunal de Contas da União ele tem conclusões sobre isso, o Carlos Rafael mostrou uns relatórios, ele aponta esses problemas, não detalhadamente, como eu estou falando aqui, mas ele aponta esses problemas, mas ele consegue fazer recomendações. Porque aqui não tem desconformidade. Aqui tem prática, aqui tem uma má prática, um processo inadequado de seleção de projetos, que é apontado por vários, eu vou mostrar aqui, por vários documentos de outras instituições. Só que essa má prática de projeto, o que você consegue dizer apenas é que não é uma boa prática e recomendar que seja feita de outra forma. Porque não há uma desconformidade legal aqui. Porque não está previsto um normativo, não está institucionalizado esse processo, e precisa ser. Eu acho muito feliz que o IBRAOP está trazendo esses procedimentos, porque ele está colocando luz aqui, e para mim vai ficar claro que esses procedimentos vão exigir institucionalização, para ganhar mais força ainda, mas já estão se adiantando, e eu parabenizo, porque já começam a olhar para isso, não é? Então, o que você tem hoje, quando você compara o que nós fazemos no Brasil com as boas práticas, eu chamo de boa prática algumas experiências internacionais, porque esse problema não é só brasileiro, mas existem experiências internacionais, existem alguns métodos, existem manuais de boa prática sobre como fazer isso, e nós não temos uma aderência a essas. O que nós temos é uma falta de clareza sobre os critérios adotados em cada uma dessas etapas, e eu diria mais do que isso. Muitas vezes, algumas dessas etapas não existem. Elas são puladas. Não é? Você quase vai diretamente na agenda de projetos. O país tem plano nacional de logística e de transportes, mas não necessariamente o que sai dali vira uma agenda de projetos, que vai para o plano plurianual, ou vai ser concedido à iniciativa privada, porque aí acontece um outro mundo entre o trabalho técnico de algumas agências do governo e o que vai acontecer nos projetos que vão vão ser licitados, ou onde vai usar o dinheiro do contribuinte, usar o dinheiro do orçamento da União ou dos estados para fazer os projetos. Há um vazio aí. Opa, estou voltando, desculpem. E aqui é que entra essa nota técnica. Ela tem um esforço, não de resolver esse problema, evidentemente, mas qual foi a preocupação? No novo governo, esse que eu estou trazendo não é um problema desse governo, esse problema é histórico, antes de mais nada. Não é? Quando entrou o novo governo e veio o PAC, e a elaboração do plano plurianual, já tínhamos projetos que estavam no PPI, a pergunta que nós nos fizemos puxa, mas que critérios serão adotados para a inclusão de determinados projetos na agenda? E sabendo da inexistência desses procedimentos, houve um esforço de 5 organizações, não é? Que não resolve esse problema, mas é um esforço imediato, que trabalhamos juntos aí 1 mês ou 2, né? Que foi a organização que eu dirijo, o IEMA, o IBRAOP, Transparência Internacional, o Instituto Socioambiental, o ISA, e uma rede de organizações chamada GT Infraestrutura. Então, nós produzimos uma nota, um documento técnico, recomendando ao atual governo, fizemos reuniões na Casa Civil, enfim, recomendando ao atual governo que levasse em conta alguns critérios para a seleção, para a escolha desses projetos. Eu não vou entrar nos detalhes desse documento, vale a pena dar uma olhada. Repito, ele não é um documento que desenha
que faz uma recomendação sobre como deve ser o processo. Esse documento nós estamos elaborando hoje no IEMA, mas é um documento que traz um conjunto de recomendações, e vale a pena olhar o documento, de critérios. Primeiro é se os projetos estão alinhados com orientações estratégicas de governo. Eu acho que o Anderson falou um pouco aqui do desmatamento, né? Então, um governo que tem uma meta de desmatamento zero, quando ele discutir alternativas de infraestrutura para resolver o problema de determinadas mercadorias, ele tem que ver se não é viável escolher corredores logísticos que não passem pela Amazônia, ou fazer uma comparação de alternativas. Eu estou dando um exemplo de como é que você faz alinhar com decisões estratégicas de governo, né? A análise prévia de gestão de risco socioambiental, que hoje ela está restrita ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele ocorre quando todas as decisões já foram tomadas. Não estou desmerecendo o licenciamento ambiental, mas o licenciamento ambiental é uma discussão sobre risco ambiental tardia, porque o projeto já foi escolhido e eu não consigo usar riscos ambientais para selecionar projetos. O que você faz hoje, o projeto está definido e eu vou ver os riscos sociais e ambientais e vou ver se aceita ou não. Então, isso me lembra tem uma pesquisadora norte-americana, que ela publicou, estou lembrando agora, que publicou um livro interessante comparando análise de riscos com análise de alternativas. Como a análise de risco, equivocadamente, deslocou a análise de alternativa para ela ser a análise. Por quê? Porque uma análise de risco ela foi criada para ser aplicada a diferentes alternativas para ver aquela que tem o risco mais baixo. Ela não foi criada para ser aplicada apenas num projeto e para dizer que aquele risco é aceitável. Porque pode haver até um desdobramento que eu acho que é ético, de você tentar impor impactos a uma parcela da sociedade, impor riscos, sem que haja uma avaliação se existem alternativas com risco menores. Então, é nesse sentido que o licenciamento ambiental chega muito tarde, né? Então, ali traz um pouco disso, a avaliação socioeconômica prévia, enfim, e a transparência e participação, que é uma coisa que eu acho que todos nós trouxemos aqui, né? O Tribunal de Contas, os procedimentos do IBRAOP. E essas conclusões, acho que o Carlos Rafael já apresentou, essas conclusões que nós temos sobre as lacunas e deficiências do processo decisório de infraestrutura, e o Tribunal de Contas da União já apontou em vários dos seus documentos e auditoria. Não vou repetir os achados aqui, porque o Carlos Rafael já falou, e há a Controladoria Geral da União chegou aí também. A Controladoria Geral da União soltou um documento agora em janeiro deste ano, e que é uma avaliação dos últimos 4 anos, como que se deu os investimentos em infraestrutura. Vale a pena ver, porque ela chega em resultados similares ao do Tribunal de Contas e que nós chegamos avaliando pelo lado da sociedade civil, de que você tem problemas no critério de seleção de projetos. Isso está na Controladoria Geral, e não por acaso a participação, a transparência e a participação social em projetos de infraestrutura entrou no plano de ação de governo aberto da Controladoria Geral da União para o período 24 e 27. Bom, e aí, para finalizar, o nosso entendimento é que é preciso institucionalizar o processo. É preciso institucionalizar o processo, garantindo, primeiro, a vinculação técnica entre as etapas, segundo as boas práticas de planejamento. Esse é o pensamento que temos aqui no IEMA e algumas organizações. E a segunda coisa é que, em cada etapa dessa, você tenha critérios transparentes e que haja uma conversa com a sociedade, de por que a agenda de infraestrutura é essa,
Por que que eu vou optar por resolver esse problema de infraestrutura primeiro e não aquele? Que alternativas eu estou considerando para resolver esses problemas? E por que que eu escolhi uma alternativa e por que que isso é que virou a agenda de projetos do governo? Bom, é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu estou à disposição. Muito obrigado.